E aí, como é que tá? Voltamos. Deixa eu escrever de novo aqui. Hoje é Atos 28. Atos 28. Festinha, porque nós estamos chegando no final. Olá, Arnaldo. Bem-vindo, boa noite. Vamos chegando de novo aí. Quem entrou e saiu porque eu recomecei, entra aí outra vez, por favor. Vamos marcar aqui, fixar. Aí, agora tá valendo, hein? Boa noite a todos aqueles que estão chegando. Deixa eu ir cumprimentando a turma que já entrou. Olá, Fabiane, olá Ariane, Serginho Neto, Noêmia, Arnaldo, Ian, Giovanni, Giovanni, Ilse, com o Saulo que deve estar aí do seu lado, né, Ilse? Boa noite a todos vocês, muito bem-vindos ao nosso Eu, Você e a Bíblia, Atos 28. Que legal, hein? Vimos todo o livro de Atos juntos. Olá, Valéria, bem-vinda! Oh, que legal, gente! Ruth, olá! E o Samuel tá chegando por aí, Ruth? Muito bom estarmos todos juntos aqui, hein? Olha, para mim foi uma experiência fantástica ler o livro de Atos com vocês. Eu não sei se vocês fizeram a tarefa do jeito que eu mandei, né? Mas eu fiz, ok? Eu sempre lia cada capítulo para poder compartilhar com vocês, né? Não compartilhava aqui na hora não, ok? Ok, Samuel tá aí com você, manda um beijo para ele então. Vamos aguardar mais um pouquinho, esperar só mais um pouquinho, pessoal ir chegando, vamos dar mais uns minutinhos. Ana Kelly já voltou, já entrou de novo, Ana Kelly ou não? Sérgio Caetano, Simone, olá Simone, outros 3 entraram, eu não sei quem são os outros 3, olá Ian, já falei com Ian também. Quem mais entrou por aí? Sônia Schurk, olá Sônia, bem-vinda, tá com o Zé Carlos aí do lado. Cadê a Ana Kelly com as meninas? Atos 28. Muito bem. Obrigado, Sônia. Outro abraço para você e para o Zé Carlos. Estou sentindo falta da Antônia hoje aqui, que não está por aqui ainda. A Sônia Casais, também não estou vendo aqui. Oi, Valéria. Valéria, tá com café aí também, Valéria? Muito bem. Aqui tá um friozinho. Gostoso para um café quentinho. Aí, a Ana Kelly, chegou de volta. Oi, Ana Kelly. E aí, tá com as meninas aí? Olá, Domingas. Bem-vinda. É isso aí. Enquanto o pessoal vai chegando, nesse domingo, nós vamos ter no nosso encontro da Igreja em Casa a oportunidade de participarmos juntos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, ok? Eu vou fazer a ceia aqui com a minha família. Então, se você estiver aí com a sua família, prepare a sua mesa
da ceia com cálice, ok? Com o seu vinho ou suco de uva, com pão, para que a gente possa fazer isso juntos, tá certo? E aí eu quero convidar você a tirar uma foto da sua mesa de ceia, da sua mesa de comunhão, e aí postar nas suas redes sociais com o hashtag Família CPV, ok? Família com acento, hein? CPV. Vamos participar juntos da ceia do Senhor nesse domingo. Vai ser um tempo muito bom. E aí, vamos esperar mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. Já deu, né? Deu o nosso horário. Vamos começar. Ok, eu quero orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está conosco aqui nessa live, aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda estão entrando. Eu quero te agradecer por todas aquelas pessoas que essa live vai atingir, ó Deus amado, pelo poder do teu Espírito, Senhor, através da tua palavra, Deus. Eu creio que o teu coração será compartilhado com muitas pessoas, ó Pai. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo avanço da tua cura, ó Deus, sobre o nosso país, sobre o mundo, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem detido, ó Deus amado, o avanço desse vírus maligno, Senhor, que acometeu a humanidade. Obrigado porque se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, eu tenho certeza que nós teríamos uma situação muito pior do que essa que nós estamos tendo, porque nós vemos que aquilo que os seres humanos propõem fazer, eles não conseguem fazer. O pessoal falou muito sobre esse negócio de isolamento social, mas a gente vê nas notícias o tempo todo que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas estão na rua. Agora mesmo eu estava vendo na televisão os ônibus em São Paulo lotados, ó Senhor, os metrôs lotados, os trens lotados, ó Deus. Então, na verdade, ó Pai, se nós não estamos numa situação pior, de conformidade com aquilo que os próprios profissionais da saúde indicam, apontam, é porque o Senhor está fazendo um milagre, o Senhor está impedindo que esse vírus avance mais do que ele tem avançado. Senhor, nós colocamos diante de Ti aquelas pessoas que perderam entes queridos por causa desse vírus e que estão sofrendo, Senhor amado. Pedimos o Teu consolo sobre a vida delas, ó Pai, mas nós também colocamos diante do Senhor outras tantas pessoas que perderam pessoas amadas, pessoas queridas por outros motivos, e que não é menos dolorido, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós rogamos, Espírito Santo, que o Senhor se mova com poder de cura sobre a nossa nação, sobre o nosso mundo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração da Tua paz, ó Senhor, renovada, para que nós sejamos portadores dessa paz para a vida das pessoas que têm contato conosco, Senhor, e que estão aflitas porque não conhecem o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, fale conosco através da Tua palavra, Senhor, nos desafie, nos instrua para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem mais entrou por aí enquanto eu orava? Alba, é isso? É a Alba que entrou? Não, Álbia. Toninho. Não é chocolate, Toninho, é café mesmo dessa vez. Eloá, olá, muito bem-vindos. Ok, muito bem, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Uau! Nós passamos por todo o livro de Atos dos Apóstolos. E antes de eu ir para o capítulo 28, eu queria ler o finalzinho de Marcos, do Evangelho de Marcos, para você. Algo que a gente às vezes esquece é que a Bíblia, no começo, não era como é a Bíblia que está na nossa mão agora, ok? Nós temos um livro, né, na nossa mão, com vários livros dentro. Isso é a Bíblia, para nós. Mas você precisa se lembrar que, no contexto histórico, onde
nós lemos aquilo que está acontecendo na vida dessas pessoas aqui, eles não tinham a Bíblia do jeito que nós temos. A Bíblia estava, na verdade, sendo composta pela inspiração do Espírito Santo de Deus, o Novo Testamento, eles tinham apenas o Antigo Testamento. Então, esses livros que nós temos juntos no Novo Testamento, na verdade, eles circulavam separadamente, ok? Eles não estavam juntos, né? Eles foram sendo escritos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, o livro de Atos, né? Eles foram sendo escritos, ok? As cartas de Paulo. O Espírito Santo sabia que ele estaria futuramente unindo todas essas coisas numa única mensagem, ok? Que chegaria nas mãos dos cristãos e que preservaria então um testemunho do Evangelho por gerações e gerações, e seria um instrumento nas mãos do próprio Espírito Santo para compartilhar das realidades do reino de Deus conosco. Mas você precisa entender que por um bom tempo a igreja não dependeu de um livro, ok? A igreja não tinha um livro. A palavra, ela é a pessoa de Jesus, ok? É a pessoa de Jesus, o verbo, a palavra se fez carne na pessoa de Jesus. E o verbo, a palavra, ele se faz letras nesse livro. E o verbo, a palavra, se faz comunicação, palavra que vai ao vento, ok? De pessoa para pessoa e de geração a geração. E é isso que acontece aqui. Então, veja, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós estamos lendo a narrativa do estilo de vida que nós passamos a ter como igreja. Eu falei isso aqui várias vezes, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós. Lucas, ele faz um estudo minucioso, uma pesquisa minuciosa para registrar sobre a vida de Jesus, para registrar o Evangelho e as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar quando ele esteve encarnado aqui, e ele escreve o livro de Atos para mostrar o que Jesus continuou a fazer e continuou a ensinar agora através da presença dele no nosso meio por intermédio do Espírito Santo de Deus, ok? E o livro de Atos, e o livro de Marcos, então o livro de Atos, ele conta pra gente essas realizações que Jesus continuou fazendo por intermédio dos seus seguidores e que ele faz hoje ainda por intermédio da sua igreja, por intermédio da minha vida e por intermédio da sua vida. O livro de Marcos é um dos evangelhos e ele correu, ok? Lá pelo primeiro século, indo para vários grupos de cristãos, contando a respeito de quem Jesus é e aquilo que Jesus fez. E olha só como o livro de Marcos termina. Eu quero ler para você a partir do verso 15. E Jesus lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclame o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e lhes serão curados. Concluindo depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Eu quero que você preste atenção agora, principalmente agora, no verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então veja, esse verso 20 do Evangelho de Marcos é em um versículo todo o livro de Atos dos Apóstolos. Entende? É o testemunho, nesse único versículo, de tudo que a gente lê no livro de Atos dos Apóstolos. Então aquilo que Marcos está dizendo aqui no capítulo 16 dele, no verso 20, Lucas, ele discorre, ele detalha, ok? Como isso aconteceu, como isso se evidenciou na vida da igreja, nos primeiros seguidores. Veja, eu vou ler o verso 20 de novo, preste atenção e você vai ver que é o resumo em um versículo do livro de Atos. Então os discípulos saíram, não foi isso que eles fizeram em Atos? Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Olha, foi isso que eles fizeram. Começou em Jerusalém, termina lá em Roma.
O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. No tempo todo, no livro de Atos, a gente vê isso. Eu mostrei para vocês várias vezes. O mesmo evangelho do reino pregado por Jesus, com palavras e sinais, com palavras e poder. Jesus proclamava o reino e Jesus manifestava o reino através do poder do Espírito Santo de Deus que estava operando e atuando com ele. E ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para que ela proclame o reino e para que ela manifeste o reino através do poder do Espírito Santo que está vivendo e operando em nós. Então, em um versículo, em Marcos, você tem toda a história do livro de Atos. Então, o que Lucas faz no livro de Atos é pegar esse versículo, essa síntese, esse sumário, ok? Do verso 20 do Evangelho de Marcos e discorrer para a gente como é que isso que Marcos diz que aconteceu de fato na vida dos seguidores de Jesus. Então, obviamente, quando a gente escreve uma história, quando a gente escreve um testemunho, a gente faz opções, a gente faz escolhas, e o livro de Atos é isso, é Lucas fazendo a descrição daquilo que Marcos, capítulo 1, 16, 20, diz pra gente que os discípulos fizeram, que o Senhor fez pelo poder do Espírito Santo através dos discípulos, mostrando isso, escolhendo algumas personagens, escolhendo algumas pessoas específicas através das quais ele conta então como é que o evangelho foi sendo proclamado e como é que os sinais e maravilhas foram se manifestando por intermédio da igreja. Então, como eu mostrei para vocês, na primeira parte do livro de Marcos, que vai até o capítulo 12, nós temos a personagem principal focada em Pedro, nós temos outros personagens que aparecem ali também, onde Lucas mostra que a ação do Evangelho do Reino, o poder do reino, que se manifestava através dos apóstolos, através da vida de Pedro, se manifestava também através de outras pessoas, como Estevão, como Filipe, as pessoas indo, pessoas desconhecidas, que não é mencionado o nome, ok? Realizando também a proclamação do Evangelho do Reino, levando o Evangelho adiante, né? Figuras ocultas, mais outras pessoas como Barnabé. Então, várias pessoas vão aparecendo e a partir do capítulo 13, então, a personagem central passa a ser o apóstolo Paulo e nós vemos que o centro de tudo que acontece na primeira parte de Atos, que vai de 1 a 12, é a cidade de Jerusalém, a região da Judéia, e aí o centro de tudo que acontece a partir do versículo 13 é a cidade de Antioquia e toda a região, ok, dos gentios, indo de Antioquia então até Roma. O capítulo 28, portanto, ele traz para a gente um término do livro de Atos sem terminar, ok? Você já leu um livro ou já assistiu um filme assim que você tem aquela sensação que o final ficou aberto? Será que o mocinho morreu ou ele não morreu? Será que o casal ficou junto ou não ficou junto? Já leu um livro assim ou já assistiu um filme assim? É assim que termina o livro de Atos, ok? Ele termina sem terminar. Por quê? Porque na verdade, como eu falei, o livro de Atos, ele é um testemunho, ele não é meramente a história da igreja primitiva, a história da igreja do primeiro século, ele é um testemunho de como a igreja do Senhor Jesus vive, como nós vivemos a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Então nós podemos dizer, muitos estudiosos do livro de Atos dizem isso, nós podemos dizer que nós, eu e você, estamos sendo partes, somos personagens do capítulo 29 de Atos, ok? Atos continua sendo escrito pelo Espírito Santo, ele continua operando, ele continua agindo, ele só vai terminar quando o Senhor Jesus voltar em poder e em glória. Então, nós não estamos apenas tomando conhecimento da história do passado, nós estamos participando de um testemunho de quem Deus é e daquilo que Ele realiza através da sua igreja, através do seu povo, mediante a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Então, Atos 28, nós vamos ter o início do capítulo com Paulo, seus companheiros e aquelas pessoas que estavam no navio que naufragou com eles, chegando, todos eles bem, todos eles vivos, em terra, ok? Lembre-se, o anjo do Senhor apareceu a Paulo no meio daquela tempestade, onde todo mundo
estava desanimado, inclusive os próprios companheiros de Paulo, como por exemplo Lucas, todos eles estavam cientes de que a situação era uma situação caótica e o que eles deveriam aguardar era a morte, mas um anjo do Senhor aparece a Paulo e diz: Paulo, pela graça de Deus, você vai chegar em Roma, você não vai morrer, e por causa de você, Deus vai poupar a vida de todos aqueles que estão nesse navio com você, ninguém vai perecer. O apóstolo Paulo então anima o pessoal, tem uma postura de coragem, né, e de ânimo diante daquela situação ali no navio, no meio daquela tempestade, e o texto nos mostra que acontece exatamente aquilo que o Senhor havia dito a Paulo. O navio se perde, há uma grande, podemos colocar assim, uma grande perda financeira, mas nenhuma vida se perde. Todos eles chegam em terra e todos eles chegam vivos. O texto de Atos 8 começa dizendo que eles chegam naquele lugar, em um lugar, e esse lugar é uma ilha, e essa ilha se chama Malta. E o texto nos diz que os habitantes da ilha recebem muito bem a todos eles ali, ajudam-os por causa do naufrágio. E aí então tem um episódio muito interessante, veja, por isso que eu quis começar lendo Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, o apóstolo Marcos escreve que aqueles que são seguidores de Jesus e que estão vivendo em missão, eles receberiam a manifestação dos sinais e do poder do reino de Deus que iria acompanhá-los, acompanhar a todos aqueles que tivessem fé. Quem é que tem fé no Evangelho de Marcos? Aqueles que têm fé no Evangelho de Marcos são aqueles que saem para proclamar a palavra, ok? Então diz assim: esses sinais acompanharão aos que creem. E aí os sinais são no nome de Jesus expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes com as mãos, se álcool mortífero beberem não vão morrer, e etc. E isso acontece com o apóstolo Paulo aqui. A gente vê ao longo de todo o ministério do apóstolo Paulo como ele vai experimentando sempre da proteção de Deus, dessa promessa do poder sobrenatural do reino presente na vida dele, atuando através da vida dele. Então Paulo aqui, quando eles chegam na praia, eles começam a fazer uma fogueira para se esquentar, porque eles estavam todos molhados, e o apóstolo Paulo pega um punhado de gravetos para jogar na fogueira, e no meio dos gravetos tem uma víbora, tem uma cobra. O texto diz que ela é uma víbora, ok? Isso significa que ela era peçonhenta, não é uma cobra que não tinha veneno, e ela pica Paulo, ela agarra na mão de Paulo. Verso 4, assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa, deixa eu ler o 3 para você ver que é uma víbora, ok? Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e o lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Então é importante você entender que essa cobra aqui que morde Paulo não é uma cobra sem veneno, ela é uma víbora. Essa expressão significa que ela é uma cobra venenosa. E aí então o texto nos diz que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo e comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitia continuar vivendo. Então eles são pagãos, eles acreditam nos deuses, né, gregos, nos panteão de deuses, dos deuses gregos, romanos, os deuses lá que os pagãos tinham naquela época, e um desses deuses é a justiça, e eles entendem então que as pessoas que morrem quando elas saem de uma determinada situação, mas elas acabam morrendo, é porque de fato elas eram pessoas que estavam sendo perseguidas pela deusa justiça, e eles acham que o apóstolo Paulo vai cair morto, mas o texto nos diz que Paulo simplesmente sacode a cobra no fogo, e eles ficam esperando para ver o momento que ele fosse inchar por causa do veneno e cair morto, mas o tempo vai passando e não acontece nada com Paulo, e aí eles mudam de opinião, eles começam a achar que Paulo na verdade é um Deus que está presente no meio deles. É muito interessante isso, né? Então veja, de novo, Marcos usa essas expressões: aqueles que creem em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, se beberem algum veneno mortífero não morrerão, pisarão em serpentes, né, e elas não lhe farão mal, ok? Marcos está fazendo lá um resumo daquilo que aconteceu na vida dessas pessoas que são detalhados aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei você, mas muitas vezes
porque eu acredito nos sinais e maravilhas do reino, porque eu acredito na contemporaneidade de todos os dons, e eu acredito que aquilo que está na Bíblia é um testemunho de como deve ser a nossa vida hoje, e eu falo isso. Eu tenho muitas vezes pessoas me abordam, infelizmente, algumas vezes pastores, ok? Amigos meus, alguns até, e outros que não são meus amigos, mas são pastores, ok? E eles dizem assim, se isso é assim, então por que você não toma um copo de veneno, né? Gente, isso é ridículo, ok? Por que você não bota a mão num monte de cobra? Isso é ridículo. Jesus não diz que nós não vamos morrer envenenado porque a gente está, por causa da provocação dos outros, tomando veneno para provar alguma coisa para os outros. Ele não diz que para provar alguma coisa para os outros a gente tem que colocar a mão numa cobra para ela nos picar e mostrar que nada vai nos acontecer. Isso é a voz do diabo. O diabo disse assim para Jesus: se és o filho de Deus, atira-te daqui de cima para baixo, porque o Senhor vai ordenar aos anjos para que te segurem. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se você porventura em algum momento falar a respeito dessa sua convicção de que você crê que Deus te protege, que as coisas são de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem, e você ouvir de qualquer irmão em Cristo, ok? Uma afirmação tola como essa, saiba que essa pessoa, sem ele saber, ele está na verdade sendo usado pelo diabo. Como Pedro diante de Jesus: não, mestre, não te serás assim. Jesus vira para Pedro e diz: afasta de mim, Satanás, não partilhas das coisas de Deus, mas dos homens. Você deve, não digo que você deve dizer isso para a pessoa, ok? Mas você deve pensar aqui, afasta de mim, Satanás. Eu não tenho que provar nada para ninguém, ok? Mas essa convicção de que se eu estou em missão, Deus vai estar comigo e Ele vai estar me protegendo, é mostrada para a gente o tempo todo nas Escrituras, e Paulo tem essa experiência aqui. Quando a gente tem essa convicção de que se nós estamos em missão, nós não precisamos ter medo, nada pode nos deter, ok? Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm medo de ir em determinados lugares, têm medo de entrar em determinadas casas, têm medo de comer em determinados lugares cristãos, porque têm medo de ficar doente. Veja, esses sinais acompanharam aqueles que creem. Se você não crê, eles não vão te acompanhar, ok? Eu já tive muitas situações onde eu comi em pratos, eu bebi em copos que, se você tiver uma consciência mínima de higiene, você não faria aquilo, ok? Mas eu fiz porque eu estava em missão, eu fiz porque eu estava na casa de alguém, eu fiz porque alguém me ofereceu e eu estava lá na casa dele. Sabe quando você vai visitar uma pessoa numa casa bem simples? Eu fiz isso muitas e muitas vezes já, e a pessoa pega aquele copo de vidro e ele dá para você com um gole de café que tem mais açúcar do que café, e você precisa tomar aquilo sem projetar o copo na direção do sol, porque se você projetar, vai mostrar o quanto ele está encebado, e aí você não vai ter coragem de beber. Ok? Você não precisa ter medo de nada disso. Trazendo para a nossa atualidade, você não precisa ter medo de um vírus, ok? Eu não estou dizendo que você tem que entrar no meio de todo mundo que está contaminado, certo? Para provar que você não tem medo. Isso é tentação, não tentará o Senhor teu Deus. O que eu estou dizendo é que se a gente está em missão, se a gente tem que orar por alguém, se a gente tem que tocar em alguém, se a gente tem que ajudar alguém, Deus nos colocou nessa situação. Deus é o Senhor da vida e Ele é o Senhor da morte. Ele governa a nossa vida, Ele governa a minha vida. Eu não vou ter medo de fazer isso. Paulo tem essa experiência que uma cobra o pica, ok? Ele não foi procurar a cobra, mas a cobra o picou e o veneno não fez nada com ele. Você acredita nisso? Você acredita que se você estiver em missão, fazendo a missão, uma cobra pode te picar, um escorpião pode te picar, algo venenoso pode te tocar e nada acontecerá com você, porque você está em missão, porque Deus tem uma missão para você, ok? E aí, às vezes, a gente diz assim, pessoas dizem assim, mas fulano aconteceu com fulano e fulano morreu. Então, é porque a missão dele terminou. Simples assim, ok? Se eu estiver numa condição assim e acontecer qualquer coisa comigo e eu morrer, é porque a minha missão terminou. Aquilo que Jesus tinha para eu fazer aqui na terra, ele fez através de mim, e agora vai continuar através de outros, não através de mim. Ele me chamou para ir para casa e eu fui para casa.
ok? É simples assim, deveria ser simples assim para cada um de nós. Paulo lida com isso com muita tranquilidade, então Marcos está mostrando para a gente, Lucas está mostrando para a gente, em detalhes, aquilo que Marcos falou para a gente, num sumário. Isso não é legal. E aí, então, Paulo está ali na área, está ali na ilha, e ele estava na área também, né? Ele está aí na ilha e acontece isso, e ele não morre, e o pessoal fica ali olhando, esperando ele morrer, e ele não morre, e aí daqui a pouco todo mundo começa a dizer que ele é um deus, aí o prefeito da ilha, a gente poderia chamar essa pessoa assim, chamada Públio, né? Diz o texto que ele é o principal da ilha, ele, por causa disso, Paulo ganha prestígio, ele convida Paulo e a equipe dele para ficar hospedado na casa dele. Muito provavelmente o centurião também foi nessa, né? Lucas estava com Paulo lá. E aí eles vão para lá e quando eles chegam lá, o pai de Públio, ele está doente. Eu queria ler essa parte do texto para você. Olha só, nos arredores daquele lugar, a partir do verso 7, nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou para ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Por 3 dias, generosamente, significa que ele deu o melhor para eles, ok? Os serviu muito bem, os alimentou muito bem, os hospedou muito bem. E aí o texto nos diz: todavia, seu pai estava muito enfermo. Veja, quem está escrevendo é Lucas, e Lucas é um médico. Veja como Lucas, ele tem um olhar, né, clínico. Médico faz prescrição, né, faz diagnóstico. Veja como Lucas não diz assim, ele estava enfermo apenas. Lucas faz um diagnóstico da enfermidade do pai de Públio. Ele diz assim: todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado, sofrendo com febre e disenteria. Veja, isso é um diagnóstico médico. Ele estava acamado, sofrendo com febre e disenteria. Então, Paulo então foi lhe fazer uma visita, o que significa que o pai de Públio não morava na casa de Públio. Públio deve ter falado a respeito do pai dele, e aí Paulo foi fazer uma visita para o pai de Públio. E logo depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Veja, imporão as suas mãos sobre os enfermos e serão curados. Jesus nos envia assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os tudo o que vos tenho ordenado. Jesus ordenou aos seus primeiros seguidores: vão, preguem o evangelho, expulsem demônios, impõem as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. E é isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Preste atenção, Paulo não ora aqui para Deus curar o pai de Públio. Paulo, na autoridade do nome de Jesus, cura o pai de Públio. O texto diz que Paulo, depois que Paulo orou, ok? Então veja, foi lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs as mãos e o curou. Então primeiro Paulo ora, depois Paulo impõe as mãos sobre o pai de Públio e o cura. Hoje em dia tem muitas pessoas que carregam uma confusão com relação a isso. Alguns irmãos queridos, amigos queridos, têm uma dificuldade com essa questão da gente ter autoridade para curar as pessoas. Acham que a gente precisa orar dizendo: Senhor, se for da tua vontade, cura o fulano. Mas não é isso que Paulo está fazendo aqui. Jesus nunca nos mandou fazer isso assim. Não tem nenhum texto nos evangelhos que você vai encontrar Jesus dizendo: olha, quando vocês encontrarem um enfermo, orem dizendo: Pai, se for da tua vontade, cure. Não, Jesus diz: vão, pregue o evangelho. Quando vocês encontrarem um enfermo, impõem as mãos sobre eles e cure-o, para que ele seja curado. E é isso que Paulo faz. Paulo ora, ou seja, a orar eu acredito que Paulo falou com Deus, falou com Jesus, disse: Senhor, dá-me da tua graça, manifesta o teu poder através da minha vida, eu te peço, Senhor, cure-o, em nome de Jesus. Eu acho que Paulo deve ter orado assim, pelo menos eu oraria assim, mas depois, quando Paulo vai ministrar ao pai de Públio, ele não ora mais, ele usa da autoridade do nome de Jesus, ele impõe as mãos sobre o pai de Públio e o cura. Ele impõe as mãos e diz: disenteria cesse, febre cesse, enfermidade, em nome de Jesus, saia dele. É isso que Paulo deve ter feito. Porque é isso que a gente vê, é assim que a gente vê Jesus fazendo, e é assim que a gente vê os apóstolos fazendo nos evangelhos. Assim como Jesus os ensinou, eles nos ensinaram, e nós devemos ensinar outros, e de geração em geração isso precisa ir sendo feito assim. E talvez você possa perguntar assim: sim, mas e se não for curado? Então, nenhum lugar da Bíblia diz pra gente
sobre a questão da pessoa não ser curada, ok? Ou seja, isso não deve importar para Deus. Para Deus importa apenas você obedecê-lo, ir lá, impor as mãos e ministrar, ok? Jesus não se importa se a pessoa foi ou não foi curada, não a ponto de nos dizer, né, o que fazer se ela não for curada. Talvez porque não haja a mínima possibilidade na cabeça de Jesus de que a pessoa não fosse curada, ou talvez porque não houvesse o mínimo importância para ele a questão de se a pessoa vai ser ou não vai ser curada. O que era importante para ele era a nossa obediência, ok? Estender as nossas mãos, impor sobre os enfermos e fazer aquilo que ele mandou a gente fazer, e deixar o resto por conta do Espírito Santo de Deus. O fato é que o pai do Públio é curado. E aí o texto nos diz que no verso 9, havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. Saíram curados. E aí aqui, na minha opinião, veja, tem intérpretes bíblicos que discordam disso que eu vou falar, ok? A gente tem duas linhas de interpretação aqui. Eu sigo essa linha de interpretação. Para alguns intérpretes bíblicos, Paulo curou o pai de Públio, e o mesmo Paulo que curou o pai de Públio, depois curou os outros enfermos da ilha. Para outros intérpretes, tem um jogo aqui, ok? No original, que dá a entender que Paulo curou o pai de Públio, mas os demais enfermos da ilha que foram curados não foram curados por Paulo, eles foram curados por Lucas. Em outras palavras, eles foram curados através do tratamento médico de Lucas. Eu sigo essa linha. Eu vou explicar para você por quê. Primeiro motivo, porque quando aparece, isso não faz muita diferença para a gente no português, mas no grego faz, ok? Quando aparece a palavra curar a primeira vez, o verbo curar a primeira vez no verso 8, curou, a palavra no original que aparece lá é a palavra iasoto, ok? Iasoto, que é a palavra que vem, é a palavra curar no passado, que vem da raiz ialma, que é curar, significa curar, mas essa palavra, toda vez que ela aparece, ela está relacionada a uma cura sobrenatural, a uma intervenção sobrenatural. Essa é a palavra que aparece, por exemplo, lá em 1 Coríntios para dons de cura. Esse verbo aqui, iasato, ou sua forma ialma. A segunda vez que aparece a palavra, verso 9, que diz assim, também saíram curados, ok? Não é o verbo, né? Diz que eles saíram curados, substantivo. A segunda vez que aparece a palavra que aparece é a palavra iterapeuto, que é a palavra heterapeuto, que é a palavra, na sua raiz, terapia. A palavra grega terapia é a palavra que aparece aqui a segunda vez para curados. Também tem a ver com cura. Mas você sabe o que significa a palavra terapia na nossa língua, não é? Significa um tratamento, uma cura que vem por intermédio de um processo, uma cura que vem por intermédio de um tratamento. Então, primeiramente, eu sigo essa linha de que o pai de Públio foi curado por Paulo de uma intervenção direta de Deus, ok? Sobrenatural para a cura dele. E os demais enfermos da ilha foram curados por Deus também, mas de forma natural, ou por um processo de cura que veio através de Lucas, por intermédio do uso da medicina que ele conhecia. Eu sigo essa linha também, em segundo lugar, porque o texto continua dizendo assim, ó, e eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofereceram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Então, esse versículo, a colocação de Lucas nesse versículo, precisa ser compreendida. Quando é
que eles partiram? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para o texto. Porque o texto diz assim para a gente: e eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. Por causa do quê? Por causa da cura, das curas que aconteceram. Não só por causa da cura do pai do Públio, mas a cura dos enfermos que foram levados. Eles nos prestaram muitas honrarias. E quando estávamos prestes a embarcar. Então, essa ideia de quando estávamos prestes a embarcar pressupõe uma ideia de tempo. Então a pergunta é: quanto tempo eles ficaram na ilha? No verso 11 vai dizer para a gente, diz assim: passado 3 meses partimos. Então quando estávamos para embarcar, que Lucas diz no verso 10, tem a ver com 3 meses depois que eles ficaram na ilha. Então, juntando tudo, dá a entender no texto que durante 3 meses eles ficaram na ilha e Lucas, durante esses 3 meses, foi tratando dos doentes na ilha. E Deus abençoava o tratamento de Lucas e eles eram curados. Assim como Deus abençoou a autoridade de ministração, de imposição de mãos de Paulo, e o pai do Públio foi curado. E isso é muito bacana. Por quê? Porque isso mostra pra gente que, seja por uma intervenção direta de Deus, ok? Que nós chamamos de milagre, né, sobrenatural, e que uma enfermidade muda completamente, um quadro de enfermidade muda completamente, de forma instantânea, seja através de um processo de tratamento, onde a enfermidade vai sendo curada, ambas as curas vêm de Deus. Faz sentido? Então, eu conheço bons intérpretes do Novo Testamento, pessoas que eu respeito muito, que entendem que tanto Públio quanto os demais doentes foram, na verdade, curados por Paulo da mesma forma, de uma intervenção sobrenatural de Deus. E há grandes intérpretes do Novo Testamento que têm essa posição de que Públio, o pai de Públio, foi curado por Paulo, mas os demais enfermos foram curados por intermédio da medicina exercida por Lucas. E eu sigo esse grupo. Mas seja um ou seja o outro, o que eu quero mostrar aqui pra gente é que toda cura provém de Deus. E mais uma vez, Lucas está comprovando aquele resumo lá que a gente viu no final do Evangelho de Marcos. E aí, depois disso, eles continuam a viagem e eles chegam finalmente em Roma. Quando eles chegam em Roma, o apóstolo Paulo é reanimado, porque ele encontra com os irmãos, ok? Eu acho que quando nós nos reencontrarmos presencialmente, nós vamos ficar muito animados, né? É muito bom a gente ter esse recurso aqui online, a gente poder continuar tendo contato, falar online, né? Mas vai nos animar muito quando a gente poder estar junto, a gente poder olhar um no olho do outro, a gente poder sentir o abraço caloroso, não é verdade? A verdade é que a igreja, a comunhão com os irmãos, nos reanima. Paulo passou por um período aqui muito estressante, né? A situação na viagem, 14 dias dentro de um tufão, a situação dele na ilha. E aí o texto nos diz que quando eles chegam em Roma e eles veem os irmãos, isso traz lenitivo, traz renovo ao coração de Paulo. Verso 14, ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso partimos para Roma. Eu falei Roma, mas é quando eles chegam em Régio, né? Em Puteoli, próximo a Roma. Seja como for, eles encontraram ali os irmãos e eles foram animados, né? Se sentiram animados, reanimados. A comunhão dos santos nos reanima. Estarmos uns com os outros nos reanima. Investirmos na vida uns dos outros, manter a comunhão uns com os outros nos reanima. Então, eu quero incentivar você mesmo que seja online. Não deixe de ter contato com as pessoas. Não deixe de participar de um grupo de discipulado no Zoom, de uma célula através do Zoom. Não deixe de fazer uma ligação de vídeo para alguém. Não deixe de estar, ainda que seja online, participando com a sua família no encontro aos domingos, ok? Quando você tiver a oportunidade, a chance de se encontrar presencialmente, novamente com as pessoas,
Valorize isso. Não perca a oportunidade. Eu não sei você, todos vocês que estão me ouvindo aqui, mas você já parou para pensar nesse período? Às vezes que você pôde estar, veja, eu não estou puxando a orelha de ninguém aqui, ok? Nem cobrando ninguém. Eu quero apenas que você pense nisso. Você já pensou aqui as chances, as oportunidades que você teve de estar em reuniões de oração, em células, nos encontros dominicais da sua igreja ou na nossa igreja? Nada te impedia e você simplesmente resolveu não ir? Você simplesmente resolveu ficar em casa? Você resolveu ir para outro lugar? E agora você é privado disso. Então, que a gente aprenda essa lição, que a gente não perca a oportunidade de estarmos juntos quando isso for viável de novo. Não perca essa oportunidade. Não abra mão dos encontros de celebração aos domingos. Não abra mão de estar numa célula junto com outras pessoas. Isso é valioso demais. E às vezes quando a gente tem isso o tempo todo, a gente não valoriza como a gente deveria valorizar. Mas quando a gente vive uma situação como Paulo, ou como essa que nós estamos vivendo, então a gente percebe quão precioso era aquilo. E como nós somos tolos em abrir mão, em perder. O apóstolo Paulo não perdeu a comunhão dele aqui, porque ele decidiu perder. Ele está preso, veja, Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. 2 anos sem ver os irmãos, 2 anos. Encontrando apenas com algumas pessoas que conseguiam ir lá, vê-lo, visitá-lo. Agora Paulo está tendo a oportunidade de encontrar com parte da igreja. E ele se sente muito animado com isso. Então eles vão e eles chegam em Roma, e logo que eles chegam em Roma, Paulo manda chamar os líderes judaicos de Roma, e ele quer conversar com eles para deixar claro para eles que ele está preso e que ele foi para Roma para ser julgado por César, não porque ele seja contra a fé judaica, não porque ele seja contra os judeus. Ele, na verdade, nunca se posicionou contrário aos judeus, ele se posicionava contrário aos judeus que queriam que os gentios tivessem uma postura de judeus, ok? E ele faz questão de deixar isso claro para eles, e eles dizem que eles não estavam sabendo de nada, ninguém tinha feito nenhuma acusação, mandado nenhuma carta lá de Jerusalém para eles, ou seja, aquela turma lá que ficava pegando no pé de Paulo desistiu, deixou para lá, e aí eles dizem para Paulo que ainda assim eles gostariam de ouvir o que Paulo tinha para dizer, porque eles ouviam de muitos a respeito do caminho, e no texto diz aqui a respeito dessa seita, e aí os judeus se reúnem em grande número e vão lá onde Paulo está, porque Paulo, quando ele chega em Roma, ele recebe o direito de ficar preso numa casa. Ele aluga uma casa, prisão domiciliar, né? Aluga uma casa e ele tem um soldado que está sempre ali com ele, mas ele pode receber as pessoas, ele tem essa liberdade, né, de estar com as pessoas aí, só que ele não pode sair. Aí os judeus vão lá até lá e ele prega lá a respeito do reino de Deus. Eu quero ler isso para você, verso 23, diz assim: tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, vejam, um dia inteiro, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus. Veja, sobre o que Paulo está testemunhando? Sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, que é o centro do reino, que é o Senhor do reino, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. Por quê? Porque ele está conversando com os judeus e ele quer provar para os judeus que Jesus é o rei do reino, que Jesus é o Messias. Ok? Mas Paulo está pregando sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Jesus, diz Lucas, em Atos capítulo 1, depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias com os discípulos falando com eles acerca do reino de Deus. Então, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram, o evangelho que os primeiros seguidores de Jesus pregaram, o evangelho que eu e você temos que pregar é o evangelho do reino de Deus. São as boas notícias a respeito do reino de Deus. O evangelho da graça faz parte do evangelho do reino. Dizer que Jesus morreu e ressuscitou para nos levar para o céu é uma parte
pequena do Evangelho. O Evangelho diz respeito ao reino de Deus. O Evangelho diz respeito a Jesus ter morrido e ter numa cruz e ter ressuscitado para quebrar o poder da rebelião e para estabelecer a realidade do céu na terra, até que a gente caminhe de encontro com o céu que está vindo para a terra. Nós chamarmos as pessoas para que elas tenham consciência de que elas estão vivendo num mundo rebelado contra o governo amoroso de Deus e se arrependam disso e se coloquem novamente debaixo do governo amoroso de Deus exercido por intermédio de Jesus, que morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. É isso que Paulo pregava, é isso que eu e você devemos pregar, esse é o evangelho que eu e você temos que testemunhar. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de Jesus com base no reino de Deus. Nós falamos de Jesus porque Jesus é o Senhor do reino. O evangelho que nós proclamamos é o mesmo evangelho que Jesus proclamou, o evangelho do reino. Em Mateus ele diz: será proclamado esse evangelho do reino para testemunho de todas as nações. Não é qualquer evangelho, é o evangelho do reino. E aí, qual foi a postura dos judeus? Alguns creram, outros não, e eles começaram a brigar entre eles, como eles sempre faziam. Eles começaram a discutir entre eles. Aí Paulo fala para eles a mesma coisa que Estevão falou e foi morto por ter dito isso. Estevão termina a pregação dele dizendo: bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías, homens de dura cerviz, de coração endurecido, ouvidos surdos, olhos cegos, vocês sempre vêm, não se arrependem e assim vocês não serão perdoados. Paulo diz isso para eles, diz: olha, vocês estão rejeitando, o evangelho vai ser dado aos gentios e vai ser aceito por eles. E eles vão embora discutindo e brigando, e o apóstolo Paulo permanece na casa dele, onde ele alugou, recebendo todos aqueles que tinham interesse em saber sobre o evangelho do reino, e é assim que termina o livro de Atos, sem terminar. Verso 30 diz: por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente a respeito do Senhor Jesus. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem um mínimo impedimento. É assim que termina Atos. Termina sem terminar. Por quê? Porque eu e você somos aqueles agora que temos que receber todos aqueles que vêm. Eu e você somos aqueles que temos que incansavelmente continuar falando e demonstrando o reino de Deus. Eu e você somos aqueles que herdamos o bastão das mãos do apóstolo Paulo, que vem sendo passado de geração a geração, para que a gente continue falando com clareza, com liberdade, sem nenhum impedimento, com toda intrepidez a respeito do Senhor Jesus Cristo. Atos continua na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo ficou 2 anos em Roma. Depois ele vai ser solto, vai ter mais uma etapa na vida dele, no ministério dele, ele vai ser preso novamente, mais no final da vida dele, e aí ele vai morrer por causa da proclamação do evangelho. Pense nisso, ele ficou 2 anos preso em Cesareia, 2 anos preso em Roma, 4 anos. 4 anos preso por causa do evangelho. Mas como ele mesmo vai dizer em Filipos, na sua carta aos Filipenses: eu estou preso, mas o evangelho não está. Ele está livre. Como ele vai dizer em Colossenses, pedindo para que, em Efésios também, pedindo para que oremos por ele, para que a igreja orasse por ele, para que mesmo em algemas ele tivesse a intrepidez de abrir a boca e falar do evangelho como lhe convinha fazer. Nós somos os herdeiros disso. Nós somos os herdeiros desse evangelho, nós somos os herdeiros dessa missão. Uau! Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida. Senhor, usa-me. Usa-me, eu quero ser derramado como libação pela salvação
de tantos que ainda não sabem sobre o Senhor. Espírito Santo de Deus, unge as minhas mãos para curar. Me dê palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, para que as pessoas saibam que o Senhor está vivo e que o Senhor vive em mim. Eu peço uma transferência de unção do Teu Espírito agora sobre cada um daqueles que estão aqui nessa live me ouvindo, em nome de Jesus. Senhor, o Evangelho não é uma teoria a respeito de alguém, o Evangelho é uma pessoa que está viva e a vida dele está naqueles que creem nele. Senhor, Tu nos enviaste debaixo da Tua autoridade e do Teu poder, Jesus. Usa-nos, usa a nossa vida. Nos dê ousadia, como o Senhor deu ao apóstolo Paulo. Nos dê a convicção, a confiança de que o Senhor está conosco e que nada pode nos fazer mal enquanto o Senhor tiver uma missão para realizar através de nós. Que possamos estender as nossas mãos sobre enfermos e possamos vê-los curados, Senhor. Que possamos usar os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos para promover o avanço do Teu reino, como o Senhor fez usando Lucas. Usa-nos, Senhor. Nós terminamos aqui o livro de Atos, mas nós não terminamos Atos. Somos o capítulo 29. A história continua. O Senhor continua. O Senhor continua. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Tua palavra nos diz isso. Nós cantamos isso, Senhor. Pai, que a gente viva assim. Senhor, acorda o Teu povo. Eu peço por meus irmãos, companheiros de ministério, pastores, líderes, que teoricamente sabem falar sobre isso, mas não têm a ousadia de viver assim. Senhor, nos dê a ousadia de vivermos assim. A gente vive falando que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas na hora de fazer a coisa a gente diz, não, mas isso Deus não faz mais hoje. Como não? Espírito Santo, batiza-nos com fogo agora. Vem, Espírito Santo, batiza-nos com fogo santo, com ousadia. Transferência de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, de dons de curar para o Teu povo, para a Tua igreja. Usa-nos, Senhor. Transferência do dom da fé. Profecia. Cada um dos dons do Teu Espírito que estão à nossa disposição, usa-nos. Ative-os em nós. Livra-nos de uma fé estéril, conceitual, onde a gente tem que ficar explicando as coisas, porque nós não temos condições de mostrar que Jesus está vivo. Senhor, eu não quero uma vida assim, eu não quero uma fé assim. Não é isso que o Senhor programou para a Tua igreja, para o Teu povo, não é isso que quero viver, não é isso que o Senhor quer que a Tua igreja viva. Use a vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo aqui, nos seus contextos, com as suas famílias, onde eles estão, Senhor, em nome de Jesus. Usa a Tua igreja. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino. Que seja na minha vida, na nossa vida, a Tua vontade feita, como ela é no céu. Que seja na terra como ela é no céu, Senhor. Expresse isso através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Chegamos ao final do livro de Atos, então.
Foi muito bom estar com vocês aqui nesse tempo. Deus abençoe você. Um bom descanso. Uma boa noite de sono. Um bom final de semana. Eu espero ver você na nossa igreja em casa no domingo.